agora vamos lá. Bem, quando você pega uma tabela de dados, né, você, com todos aqueles dados soltos, não consegue atribuir uma informação para elas, esses dados. Porque é tudo solto, você vê um monte de dados e não consegue tirar nada disso. Agora, quando você começa a resumir esses dados com medidas descritivas, a coisa fica um pouco mais visual, né? Por exemplo, quando a gente está falando aqui de média, desvio padrão, mínimo e máximo, assimetria, o que que são isso? São medidas descritivas. Isso não infere nada sobre os teus dados, ok? Isso só resume eles. É que nem, por exemplo, eu pegar uma sala de aula e ver lá que a média da prova foi 8. Então você pode dizer que a turma é uma turma razoavelmente boa, né? Porque a média foi 8, entende? Então foi para resumir. É melhor do que eu olhar a nota de cada um dos alunos separadamente, entendeu? Tá, Para isso que serve a média. Então você pode até anotar isso que eu estou falando. perfeito. Agora, sobre o desvio padrão, né, que foi uma outra medida aqui. Você teve um monte de dados e desses dados é possível obter o desvio padrão. O desvio padrão também é uma medida extremamente importante. Eu posso até escrever sobre essas coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um bloco de notas aqui, ó, Tá. e vou escrever um pouco sobre essas coisas aqui. Bem, a média serve para resumir. Bem, medidas descritivas, as primeiras servem para, como o próprio nome diz, resumir, né, seus dados. Então, quem são elas? Né? Média, moda. Aqui tu não calculou moda, mas tu calculou desvio padrão, Tá. mínimo e máximo, entre outras coisas. Simetria, cortose, ok? Bem, Tá. olha só, eu preciso ir com um pouco de urgência no banheiro, tá? Claro, Mas vai lá. eu já vou te dizer todo o resto. Só um instante. Vai, fica tranquilo.
Voltei, desculpa. Vamos Imagina. sobre o desvio padrão, então. Então, e o desvio padrão, olha só. Vou falar aqui que eu acho interessante. Quanto em média um dado desvia da média? Isso que é o desvio padrão. Quanto em média um dado desvia da média? Então, como é que você pode pensar um exemplo para entender o desvio padrão? Digamos que você vá e abra uma loja de roupa num bairro, e para abrir essa loja de roupa, você pensa assim, vou descobrir qual é o tipo de gente que mora nesse bairro. Uhum. Você pede para um estatístico ir lá e verificar a idade das pessoas. E daí você chega numa conclusão que a idade das pessoas do bairro é 18 anos. Então você abre uma loja para jovens, assim, roupa para jovens. Então você abre e vê a consequência que não tem ninguém na loja. Esse cachorro não para de latir, só um instante. Imagina, fica tranquilo. Dá pra ficar sossegado. Desculpa, muito problema hoje. Imagina, Normalmente não é assim. fica tranquilo. Então, você vai, abre a loja e ninguém compra, o motivo é o seguinte. É porque nesse bairro não tem pessoas com 18 anos. Só tem velhinhas e bebezinhos. Entendeu? Então, apesar da média ser 18, não tem nenhuma pessoa com essa idade especificamente lá. E Entendi. com a média, você nunca vai descobrir isso, só sabendo se, não tem como saber, meu. Porque a média deu o que deu 18. Só que a medida estatística que vai trazer essa informação de quão longe, vamos dizer assim, individualmente os dados estão na média é o desvio padrão, beleza? Beleza. E, por exemplo, porque você pode ter uma sala que tem 3 alunos e a média é 7, ou você pode ter uma sala que tem 3 alunos e a média é 7 também. Mas são duas formas diferentes de obter a média 7. Perfeito. Isso. Muito bem. E, bem, tem outras medidas aqui, como ele cita, né, máximo e mínimo, que elas são um pouco intuitivas, né, que o mínimo seria o menor valor que você teve, o máximo é o maior valor que você teve. Assimetria e curtose é o seguinte, eu posso te mostrar com desenho, né? Eu acho que fica mais fácil entender. Quando você faz um gráfico dos seus dados, de modo geral, você pode ter os dados de forma simétrica, ou seja, a maior parte dos dados se localizando realmente na metade da possibilidade, né? Digamos que você tenha de 0 a 10, né, a nota, e daí 5 é a média. Então você pode ter isso aqui, beleza? Você tem então uma simetria. Sim, Simetria nos teus dados. Às vezes isso não acontece, às vezes você tem assim uma quantidade maior para um lado, depois você tem até uma queda brusca, entendeu? Entendi. Entendi. Então isso seria uma medida de simetria. E curtose seria o seguinte, você pode ter de forma bem abrupta aqui, ó, um valor, ou você pode ter uma coisa um pouco mais suave. Entendi. Isso Tá. tem a ver com a curtose, beleza? De modo geral, na estatística, independente de ser uma curva aguda ou ser uma curva como essa, assim, um pouco mais suave, a representação do que a área abaixo da curva faz continua sendo a mesma, tá bom? Tá. Por exemplo, um exemplo para você entender isso aqui era as curvas lá da época do Covid. No Covid, eles falavam assim, temos que abaixar a curva, abaixar a curva. Foi uma das coisas mais imbecis que eu ouvi na minha vida, porque abaixar a curva não mudaria a quantidade de mortos, entendeu? Ou de pessoas que sofreriam da doença. Porque a área abaixo da curva é a mesma. Seja marrom, seja verde, a área abaixo da curva, que era o que representava as vítimas da doença, era a mesma. Entendeu? Entendi. Curtose só mudaria um detalhe bem banal, que no caso seria a quantidade de pessoas tendo a doença ao mesmo tempo. Sacou a ideia? Só isso. Então, só é gente imbecil, né, fazendo essas coisas aí. A pessoa acha que entende, né? Se a pessoa não entende algo, ela devia se ater à sua ignorância e não falar nada, né? Mas, na época, como o político queria fazer politicagem, né, ficavam repetindo ininterruptamente essa idiotice. Muito bem. Agora, daí você fez esse teste de Shapiro-Wilk, Isso. né?
Então, o teste ele já serve para testar alguma coisa, né? O Tá. teste de Shapiro-Wilk, ele é um teste de normalidade. O que que significa isso? Significa que ele vai verificar se os teus dados seguem uma distribuição normal, ok? Veja, eu estava falando justamente do Covidão aí por isso, porque no Covid, ele não segue uma distribuição normal. Os caras, eles faziam essa curva sem nem mesmo seguir isso, né? Nem toda o procedimento que a gente verifica, né, segue uma curva desse estilo. Muitos seguem, né? Muitas coisas na natureza seguem, por exemplo, a altura das pessoas num país, né? De modo geral, no Brasil, sei lá, os caras têm média de 1,75. Daí, você vai ter a maioria das pessoas com 1,75. Isso aqui é uma coluna que indica a frequência, a quantidade de vezes que um evento acontece. E aqui, de fato, as alturas, né? Então, vamos chamar A de altura. Só que vai ter gente que é mais alto, né? Sei lá, 1,85. E vai ter gente que é mais baixo. Claro que alturas próximas da média vão ter uma frequência maior, tanto é que, vamos dizer assim, o lugar onde pega aqui no gráfico é mais para cima, indicando uma frequência maior, né? Sim. Por exemplo, digamos que 60% dos homens do Brasil tem essa altura de 1,75. Então aqui indicaria 60%, entendeu? Sim. Uhum. E assim vai. Então Entendi. perceba que quanto mais alto, mais raro, né? Sim. Uma altura aqui de 2,10, sei lá se tem gente com essa altura, é Pode ser mais extremamente raro, fora da média. Aham, entendi. bem fora da média. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu já falei sobre isso hoje com outro nome, desvio padrão, né? Tem Sim. pessoas que têm, né, você tem uma média de 1,75, mas tem pessoas que têm muito mais, tem pessoas que têm muito menos, na média é isso. Claro que se tu tiveres um lugar mais padronizado, você vai ter uma curva ainda mais aguda, né? Nem um lugar onde não tem pessoas muito baixas e pessoas muito altas, né? Sim. E a ideia é essa. Então, essa distribuição aqui é a distribuição normal. Ela Tá. serve para um tipo de situação. E isso é importante de você indicar lá, eles vão achar, pô, você é top de falar isso. A distribuição normal só serve para dados aleatórios e independentes, ok? Então, Tá. por que para o Covid não servia? Porque não era nem aleatório nem independente. A pessoa ter Covid dependia do fato de ter uma pandemia e não era independente porque dependia do fato de outras pessoas terem. Vai pegar se outra pessoa pegou, certo? Sim, entendi. Então, era um gráfico, no Covid, por exemplo, era um gráfico que poderia ser o seu caso aí, mas já que o estatístico não falou, eu confio na ação dele. No Covid era um gráfico exponencial, né? Você teve um momento de pico e depois reduziu bastante. Beleza? Então, Beleza. é o que acontece em fenômenos como o do Covid, né? Por exemplo, um outro fenômeno que segue essa mesma que eu expliquei agora, a Power Law, é salários, né? Vai ter pessoas com um salário muito alto, mas a maioria vai ter um salário baixo, né? Entendi. E assim vai. Ah, muito bem. Aí, Então, por essa é a distribuição exemplo, normal. Diga. nas tabelas lá, né? Que eles focaram, parece que focou principalmente naquelas duas análises lá, que começa com K, Começa com K. Vamos ah, ver do que tu tá pneu. falando. Tá falando de alguma tabela em específica aqui? Tabela 1? Então, eu acho que essa daí é só mais descritiva, né? Aqui a Agora lá, tabela tá só descrevendo, só exatamente. descrevendo, né? Mas tem lá embaixo, eu não sei se eu coloquei o nome, é aí pra cima. Eu não sei Pra se cima tem ou um. pra baixo? Aí, não, mais pra baixo agora. Tá. Aí, ó, com K, esse nome aí. Com K. É, Cruzval Valles. Sim. meu Deus, gente. Aí, por exemplo, nesse caso que você falou, né? Eles são usados para um tipo, por exemplo, quando é comparação, eu uso essa. Quando é Sim, sim. correlação, eu uso outra, ou. Sim, sim. Os testes eles servem para alguma coisa, né? Como eu estava explicando lá, o Shapiro-Wilk Ou serve para tu ver se a tua distribuição é uma distribuição normal mesmo, né? Se os tá, dados seguem uma distribuição normal. Agora, entendi. esse em específico aqui, o Kruskal-Wallis, ele já é um teste não paramétrico, porque ele depende de parâmetros, como os anteriores ali, né?
Bem, eu já vou explicar o que são Tá, parâmetros, mas ele é não paramétrico e ele compara mais de dois grupos tá, independentes. Então, entendi. você tem dados, né, que são de grupos diferentes de informações, Tá, e ele compara isso para determinar se essas distribuições são diferentes, ok? entendi. E ele é usado para comparar o Exato, para correlacionamento. comparar os grupos independentes, exatamente. Tá, Muito perfeito. bem. Tu Entendi. quer que eu dê mais detalhes aqui? Ah, O que você acha? bem, claro, eu posso falar. É que tu tá só me perguntando sobre o teste em si, né? Mas eu posso dizer o que que ele obteve, mas para isso eu preciso ver o desenho aqui. Isso, pode ser. A gente pode, então, indo por tabela, né? O que Sim, você acha? sim, deixa eu ver. Tá mais para baixo ali? É, eu acho que as duas primeiras descrevem, e aí a partir da tabela 3 começa a falar mesmo. Acho que é para cima, né? Essa é a tabela 3 ou 2? Ah, é a 2, então é para baixo. Sim, aqui ainda é descritivo. Isso. Ah, é o Comparação, seguinte. teste para comparação do nível de autodeterminação motivacional. Ah, muito bem. Tá, tu tens estatística, o valor P. Então, o valor P, esse aí tem, né? Ah, é significativo ou não. Mas tudo que é assim é significativo, não é? Tá, é que eu acho que tu tá usando mal a palavra significativo. É, É, tem esse problema. na estatística ela tem um peso maior do que no mundo real, assim. É, É assim, bem, depende do contexto, né? Depende do contexto. O valor P, ele está associado com, vamos dizer assim, você estar dentro ou não de uma região crítica, né? Então, o tá. que que acontece? Se você tem um valor P maior que um determinado valor, que está associado com o nível de significância, que você estava citando agora com outra palavra que eu já esqueci, porque existe uma coisa chamada nível de significância na estatística, É significativo. Aham. que é o seguinte: às vezes você ter 100% de certeza de uma resposta te demandaria um trabalho absurdo. Por exemplo, quando nós vamos fazer as pesquisas de intenção de voto, você pode ter 100% de certeza da resposta da eleição. Como é que você faria isso? Pesquisando todas as pessoas do Brasil, Uhum. né, antes da eleição. Só Sim. que isso é muito trabalhoso, né? É, Então você vai fazer com grupos seletos, isso vai te dar um resultado, só que você vai ter, vamos dizer assim, um nível de certeza da resposta. Por isso que eles dizem assim, para mais ou para menos, lá, né? 2 pontos para mais ou para menos. sim, Isso sim. aí é o nível de certeza. De Tá. modo geral, quanto mais dados, né, você tem, maior o nível de certeza. Só que quanto mais dados, mais caro fica a tua pesquisa, e assim vai. Então, Sim. esse é o nível de significância. Portanto, se você fez um teste e você vai ter um nível de significância. Então, digamos aqui, ó, eu posso usar essa mesma tabela aqui para não perder tempo. Não, eu não quero usar ela porque eu já usei para uma coisa. Vamos ser didáticos. Você vai ter aqui, vamos supor, de novo, que tu está numa situação que é uma normalizada, né? Me Tá. parece que é o seu caso. Daí, o que que acontece? Você tem um nível de significância. Digamos que você queira 95% de certeza nos Tá. seus dados, ok? Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter um limite para isso, que está associado com o teu P, ok? Tá. Muito bem. Então, digamos que esteja, vou dar um exemplo bem besta. Digamos que você esteja verificando qual é a quantidade de salgadinho que vem num pacotinho de salgadinho, né? E Uhum. daí eles dizem que é 100 gramas, né? A média é 100 gramas, a média é 100 gramas. Mas você mediu um outro valor, ok? E você quer ver se para 95% de confiança, esse dado que você observou nas suas medidas, ele tá dentro ou não de Tá. 95% de certeza baseado no que é, as informações prévias nos traziam, certo? Uhum. Então, o Certo. que que acontece? Você tem esses 95 e você quer você tem esses 95% de confiança. Esse 95% de confiança, ele é sempre um valor fixo.
seja num problema de salgadinho, seja no teu problema aí das notas das crianças, né, disciplinas, eu acho que é isso. Isso. E você tira esse valor P de 95% de uma tabela, vamos dizer assim. Eu não Tá. lembro qual é, mas eu acho que é 0,05, uma coisa assim. Não lembro exatamente, mas eu acho que é isso. Acho que é. Daí você vai fazer uma conta que vai depender do teste que você está utilizando, e pode ser que você tenha uma resposta que esteja, vamos dizer assim, dentro da região crítica ou fora da região crítica. Dentro da região crítica é a região rosa, porque, como eu já te expliquei, é uma região mais extrema, não é mesmo? Tá. Mas no tanto, certo? Então, para que tu tenha feito um estudo e tu tenha registrado um valor tão extremo, é porque provavelmente a média que te falaram tá errada. A galera não tá colocando 100 gramas de salgadinho no pacote, né? Tá. Entende o que eu quero dizer? Entendi, entendo. Isso. Daí, você chegou lá e obteve um Z. Normalmente a gente usa Z na distribuição normal, mas aqui tu tá fazendo vários outros testes, né? Então, a distribuição normal acaba sendo só um modelo de brinquedo aqui para você entender a parada. Daí Uhum. você obteve um Z muito alto. Então, qual que é a sua conclusão? Como o seu Z ele é maior que o P, você vai ter que dizer que você vai responder uma parada assim, ó. Para 95% de confiança ou de nível de significância, né? Temos que aceitar a hipótese alternativa, ou seja, no caso do salgadinho, né? Uhum. Os pacotes de salgadinho vêm com mais de 100 gramas, sacou? Porque tu Uhum. fez um gráfico, tu observou um dado que, de acordo com o valor P, né, tá para Entendi. frente ali dele, né? Então ele tá numa parte crítica do teu gráfico, beleza? Uhum. Muito bem. Agora eu quero falar um pouco sobre a tabela 3 aqui, que, como está escrito no teu texto, né, fala sobre o Kruskal-Wallis, né, o teste Kruskal-Wallis, Ele teste de foi usado, Kruskal-Wallis, então, para toda a comparação, né? que é usado para comparar, exatamente. Ele, na verdade, aqui, pelo que eu já verifiquei Isso. dos teus dados nas outras tabelas, ele está analisando a diferença dos níveis de motivação, certo? Isso, Dos exatamente. participantes em relação ao gênero. Isso, Isso, exatamente. isso aí. Então, beleza. Isso. Agora a gente tem as variáveis analisadas, Isso. que são que foi a desmotivação, a motivação extrínseca Isso. controlada, a motivação extrínseca autônoma e a motivação intrínseca. Eu não tenho ideia Isso. do que seja uma motivação extrínseca, mas deve ser alguém de fora te dizendo para te ajudando a Exato, reformular. é isso Beleza. mesmo, exatamente isso. Show de bola, show de bola. Tem bastante diferença, motivações diferentes mesmo, né? Eu comecei a fazer com personal trainer, academia, o fato Uhum. dele me motivar de fora dá outro empenho para mim no treino. Exatamente. Então, a parte interna é um tipo de motivação que eu já tinha, mas não era suficiente para algumas coisas, né? Então, Exatamente. realmente Aí, muito bom. Diga. e por isso que aí a gente quer medir exatamente isso, assim, esses níveis de motivação, que tem algumas que são mais favoráveis, né? Quando ela é interna, ela é melhor, só que muitas vezes a gente é motivado por fatores externos, na maioria das vezes. E aí eu quero relacionar isso com as disciplinas, se eles estão mais motivados intrinsecamente ou extrinsecamente, entendeu? E se muda, nesse caso, em relação ao gênero. Então, meninas estão mais motivadas para ciências do que meninos, ou para matemática, ou para português, se muda, entende? Sim, claro, entendi. Agora, baseado nisso que você falou, Uhum. então a gente pode entender um pouco mais do teste, a importância dele para cá, né? Tá. Esse valor P que ele cita aqui é o valor, né, associado a esse teste. Como eu te falei lá no meu outro teste, né, ele definia as Uhum. regiões que você aceitaria ou não uma determinada hipótese. Agora, para cá, nós vamos concluir que para menos de 0, gasguei aqui com água. Para valores de P menores que 0,05, a gente tem diferenças estatisticamente significativas entre Aham. os grupos de gênero, beleza? Então, é por isso que ele Tá. está marcando aqui, né, em negrito. Eu gostaria de saber como tirar o Word dessa cor, eu não sei, mas pelo que eu percebi, ele está marcando aqui os que são Isso. menores, né? Aham. Então, isso significa diferença significativa entre os grupos de gênero, tá? Tá.
Isso foi o que eu mostrei lá também no meu desenho. Isso. O valor P que define isso. E, bem, de modo geral, né, para um teste de Kruskal aqui, você pode se basear nos critérios de Cohen, você não precisa se preocupar com isso, mas se tu Ai, tiver... eu Diga, acho que teve isso. teve? Ah, maravilha, que bom que eu Acho que falei, então. teve. O teste aqui parece sério. É Então, tem critério de Cohen. C-O-H-E-R. É isso, COHE, exatamente, Esse Cohen. aí. Se você tem um valor P menor que 0,2, você tem, então, uma diferença, ou melhor, você tem. Na verdade, eu acho que é, na verdade, dimensão do efeito, beleza? Estou confundindo. O Cohen tem a ver com a dimensão do efeito, beleza? E a Tá, dimensão tá. do efeito, ela vai medir o tamanho desse impacto da variável de gênero nas Uhum. diferenças observadas aqui, beleza? Beleza. E esses valores estão associados, então, com o critério de Cohen. E Entendi. o critério de Cohen é o seguinte: quando ele for menor que 0,20, então esse impacto é pequeno. Se for entre 0,20 e 0,80, é um impacto médio, maior que 80 é um impacto grande. Ok? Ok. Então, é isso aí. Então ele Veja nunca que tem um nós não temos impacto. nenhum impacto grande aqui, porque não tem nada maior Beleza, que 0,80. entendi. Entendi. Isso, Então, teve comparando, né? Teve um resultado significativo, mas de impacto, de pouco impacto, né? Pouco, exato, de menor exato, efeito, né? isso. Tá. Então, recapitulando, né? O P, ele mostra que existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de gênero, ok? Beleza. Mas a dimensão do efeito, mede o tamanho do impacto da variável de gênero nessas diferenças observadas, ok? Perfeito, entendi. Isso. E é isso. Tá. Então, como a gente pode perceber aqui, né, minha amiga, Tá. você tem justamente nos negritos, que é onde o P é pequeno, ou seja, que indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos de gênero, são os valores onde a dimensão de efeito é maior, não é? Olha só. A dimensão do Sim. efeito aqui é maior, aqui também é Uhum. maior, né? São os dois maiores valores de dimensão de efeito, tá vendo? Entendi. Isso. Tá, Quanto perfeito. maior a dimensão do efeito, maior é o impacto da variável, no caso de gênero aqui, nas diferenças observadas. Então, Tá. são valores maiores que os outros, mas não são valores gritantes, entendeu? Então, tu não pode dizer que o gênero, vamos dizer assim, é o único motivo de ter tanta diferença. É mais ou Tá menos isso, bom. beleza? Entendi. Tá. Exato. Então, show de bola. Bem, vamos avaliar algumas coisas aqui, né? Eu percebo nesse gráfico, né, desmotivação em matemática, né? É, Então, né? tu tem desmotivação em E- matemática. É isso. E aí não fala do gênero, só fala do. Aí depois fala do gênero. É, primeiro, a gente observa a desmotivação em matemática, né? Isso. E a gente observa, né, uma vez que tu tens esse P negativo, né, que existe uma variável associada aos gêneros aqui, né? Só que o tamanho desse efeito é pequeno, Tá. de acordo com a dimensão de efeito, o que nos sugere que a gente tem que o gênero ele tem um impacto limitado aqui. Existe, Perfeito. mas é limitado na desmotivação de matemática. E de acordo com o teu gráfico, né? De acordo com os dados, as alunas têm uma maior desmotivação em matemática que os alunos. Pelo menos foi o que eu entendi. Isso mesmo, isso mesmo. Isso, exatamente. Outro problema aqui, de novo, né? A intrínseca ali em matemática. Desmotivação intrínseca. E deu menor que 0,001, o que significa que é muito significativo, tá bom? O impacto do Tá. gênero aqui é muito significativo. Mas a dimensão do efeito foi 0,30, então é uma dimensão moderada, né? Nesse passo. Então, a gente percebe que devido a esse menos 0,001, teve um impacto significativo nos níveis de motivação intrínseca em matemática. E a motivação intrínseca, de novo, né, nesse caso, ela foi maior nos meninos do que nas meninas, né? Isso. Aí fala isso de meninos e meninas, mas é exatamente isso. Sim. Eu dei uma lida antes. Olha, perfeito, gente. É isso mesmo. Porque eu olhando, eu não sei nada. Sim. Mas são os teus dados, né? É, Eu são os dei uma meus olhada dados. lá enquanto a É gente isso conversava mesmo. também. Ai, que bom, obrigada.
é isso aí. Agora sobre a terceira, né? Então, zero é muito significativo esse de efeito moderado, porque deu 0,30, né? Até 0,20 é. Exato, Tá, perfeito. exatamente. E daí tu tens a última coisa aqui, que é a motivação intrínseca total, né? Isso. Associada a todas as disciplinas avaliadas, né? Então, de novo, nós temos valores pequenos, não tão para P, não tão pequeno como o anterior, né? Mas Aham. nós temos uma dimensão de efeito um pouco menor também. Então a Tá. gente percebe, né, a gente conclui com isso, que de modo geral, as disciplinas, né, o gênero influenciou. E os meninos, eles tiveram em média, né, uma motivação, o que eu acho muito estranho, porque eu sou professor, de modo geral, os alunos são muito melhores que os alunos, muito mais Uhum. empenhados em fazer as coisas. Eu não Uhum. sei, é que eu não lembro, é de criança, né, isso aqui, né? Não Isso, é é, de não é ensino ensino médio, né? fundamental 2. Não, é Isso, exato. fundamental 2. Isso. Mas era. Daí, porque ensino médio é uma loucura. Eu dou mais aula no ensino médio. Então, Socorro. os meninos eles tiverem em média uma motivação intrínseca, né, Sim. maior do que as Uhum. meninas em todas as disciplinas. E esse 0,22 ali ele indica que teve uma diferença moderada e consistente. Não podemos dizer que não podemos dizer que é algo pequeno, não. É bem É, consistente né? isso aqui. Sim. Daí para as outras coisas aqui, você teve valores maiores que 0,5, alguns bem maiores, né? Que Uhum. 0,05, indicando que não teve uma diferença Não estatisticamente teve. significativa entre os gêneros, tá? Tá bom. Então Perfeito. só é matemática mesmo, me parece aqui. Acho que foi até É. matemática que puxou, né? É aquela É. história, quando tu tem um dado muito baixo, quando tu tens um dado muito baixo, ele puxa a média dos outros para baixo também, né? Pensa uma turma que tem 4 alunos, 3 tiraram 10 e um tirou 1 na prova. Então, tu Uhum. poderia ter uma turma nota 10, mas tu vai ter uma turma nota 6, 7, por causa de um dado Sempre foi que muito puxou muito baixo. para baixo, que foi a Uhum. matemática aqui, né? Nossa, Sim. eles odeiam, né, tadinhos? Gente, não tem É uma como. tristeza. Às vezes o professor é o mala sem alça também, daí fica É, complicado. exatamente, isso influencia também. Sim, com certeza. E é difícil de ser um professor de matemática legal porque a disciplina não ajuda Ai, também. gente, pelo Não é que amor de nem educação Deus. física, sabe? Porque o professor de É, educação física chega, os alunos já abrem aquele sorrisão, vem falar. é, sim, Matemática é aquela tristeza. Ou o é professor tem que ser muito verdade. bonito, ou ser muito louco, assim, fazer algumas coisas diferenciadas, é Pior que muito é verdade. cansativo. Pior que é verdade, é isso É. mesmo. Daí, bem, a conclusão que a gente tira, né, maior desmotivação em matemática para as meninas, né? É, beleza. E, E assim, isso. né, quando eu tô comparando, é assim, meninas e meninas, uma comparação, um menor que o outro, um maior que o outro, nesse sentido, né? Sim. Agora, por exemplo, quando é correlação, intercorrelação, o que que é? Porque eu sempre faço isso, que eu acho que eu faço muito errado, por exemplo. Ai, de correlação também. Ai, se isso é maior, então isso é menor. Sim. Você Aham. entende o que eu tô querendo Entendo, dizer? Eu entendo, tô entendo. confusa. Mas eu acho que eu erro nessa interpretação de correlação. Uhum. Bem, como o Entende? próprio nome diz, né, a intercorrelação, ela é um efeito de você buscar uma relação entre Aham, dois dados diferentes. Por exemplo, digamos que nós estejamos preocupados em verificar se existe alguma correlação da pessoa ser alta com a pessoa jogar basquete. Se bem que jogar tá. basquete, ou ser talentoso no basquete, talentoso no Aham. basquete. Daí você vai ter pessoas que são altas, mas não têm talento, mas quanto você vai percebendo que a altura vai aumentando, o talento vai aumentando. Uhum. Pode ter uma relação. Então existe uma relação, Tá. exatamente, certo? E eu não Agora, tem como ver, né? digamos. Oi? Comparação. Aí não tem como. É uma relação. É diferente de comparar. Mas você interrelacionou duas variáveis. É uma correlação, sendo mais Eu tenho que precisos colocar na minha aqui. cabeça. Isso é uma correlação que Isso. existe entre as coisas. Agora, existem coisas que não têm correlação. Por exemplo, número de Copas do Mundo e bicicletas rosas num país, né? Então não Aham. vai ter nada a ver, né? Sim. Não tem absolutamente nada a ver. Beleza. Então, existem coisas que não se correlacionam definitivamente. Agora, nesse teu trabalho aqui, né, eu vi que foi calculado na tabela 11. Deixa eu até pegar a tabela 11 aqui. Ah, Cadê ela?
Aqui. Aqui. Foi calculado correlações, certo? Certo, isso mesmo. Isso. Tá tudo certo aí, não tá? Porque Bem, ela falou que tinha alguma coisa errada nas correlações, intercorrelações, os resultados tá tudo certo, não tá? Não tem nada que precise fazer, né? deixa eu pensar aqui. Ela tinha falado assim, porque a gente precisa corrigir, precisa ver como vamos proceder com a intercorrelações para ser corrigida. Eu, hã? Aí depois ela falou, não, me perdoa se eu confundi. Tá tudo Talvez certo. nem ela saiba a estatística. Nem ela, gente. Ninguém sabe, a gente só manda as estatísticas. Deus é mais. Mas, olha, eu acho que o estatístico não erraria isso, tá? Então, tá tudo certo, não teve nada, porque às vezes falou que eu te mandei lá, né, de fazer, para ver se a análise tá certa, mas não tem nada que foi de alta magnitude, se eu não me engano, Sim. né, que fala para. Bem, eu quero falar um pouco sobre os resultados que você obteve aqui, tá? Tá, fechou. Você obteve esses valores de correlação 0,42, menos 0,53, né? Eles são valores de correlação, eles seriam chamados de R no seu gráfico de regressão linear. E a ideia aqui é o seguinte, né? Quanto maior a desmotivação, menor a motivação intrínseca. E essa foi a ideia da correlação buscada aqui. Se Tá, existia uma relação entre maior desmotivação e menor motivação intrínseca autônoma, ok? tá. E faz sentido na lógica, né? Pois a desmotivação ela vai refletir a falta de interesse, né? Isso, Que é o oposto, um é o oposto do outro, na prática, isso. certo? Então, imagina-se que tem uma relação. Tá, Isso, e a gente tem isso no gráfico, né? A gente tem uma correlação negativa forte aqui com esse menos 0,62, ok? tá. Quanto mais próximo de 1, quanto mais próximo de 1 ou menos 1, maior essa correlação que existe entre os dados, beleza? Beleza. Então é o que rolou aqui. E nós temos outro também, que foi a motivação extrínseca controlada aqui, né? Que tu teve uma correlação positiva moderada aqui com esse 0,42. Tem uma correlação, não é tão alta como a com 62 aqui, mas existe, ok? Então, Ok, pela mesma lógica. De novo, quanto mais perto de 1, maior a correlação. tá. Porque linear fica o gráfico, né? Tipo aqui. Aqui tu tem um R muito próximo de 1, né? Uhum. Um R, e um positivo, porque a reta é crescente. Aqui tu tem um R bem próximo de 0, né? Que não tem correlação nenhuma. E Beleza? aí positivo é quanto? Quando é diretamente proporcional, um aumenta, outro aumenta Né? também. Um trabalho. Aí negativo é um diminui, outro diminui. Um diminui, outro aumenta. Um diminui, o outro aumenta. É também uma correlação, certo? Um Certo? diminui, o outro aumenta, tem uma correlação, né? Sim. Muito bem. Aí é E, negativo, é isso. exato, só que Tá. negativo. Muito bem. Eu acho que não tem nada de errado, tá? Eu Me acho que parece que os valores fazem bastante sentido. né? Muito bem. Talvez tu te escrever um pouco mais, né? Já que a tua professora não entende dados, ela vai entender texto, né? Tu escreve essas coisas que eu falei, beleza? Tá bom, combinado. Então parece que não tem erro claro aqui, Não, né? mas algumas coisas você poderia avaliar melhor, por exemplo, correlações fracas, né? Não sei Tá, porque tem algumas correlações tão fracas, mas teve, né? Então é um fato, você mostra nos teus dados lá. E você, assim, para algumas coisas, você não pode ter causa e efeito aqui, né? Aumentou um, diminuiu o outro, né? O que por causa das correlações fracas. tá. E você sempre tem que citar que diferenças entre os grupos eles podem considerar vieses na amostragem, do tipo, o grupo daquela sala em específico tinha esse problema porque os meninos odeiam as meninas, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Tá. E Entendi. fatores extrínsecos, talvez eles precisem um pouco de mais aprofundamento aqui no teu Tá, trabalho, dizer mais sobre o que são essas coisas externas que motivam ou não, entendeu? perfeito. E é isso, eu acho que é isso, de Né? resto tá ótimo, beleza? Beleza, porque eu acho que é isso, não tem muito o que falar, né? Sim, Tipo assim, sim, a correlação, a desmotivação, ela, quando é positiva, ela aumentou e o outro aumentou também. sim, Quando é negativa, por exemplo, a motivação autônoma e a motivação intrínseca apresentaram associação negativa positiva. Quando um aumenta, o outro aumenta. Isso faz muito sentido, porque os dois são próximos. Então perfeito. tá tudo certo, né? Certo, a professora que não entendeu bem, mas se tu explicar assim vai dar tudo certo, tá? Tá bom, ficou ótimo. Obrigada, viu?
Agradeço, que é isso. Precisando é só chamar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Depois eu vou te Tchau, mandar um tchau. linkzinho pra tu me avaliar, tá? Tchau, Tá tchau.